Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao aulão Fisiotreino na Prática, onde eu abordo temas que vão te ajudar a ter o raciocínio fisioterapêutico avançado e dominar o plantão na UTI. Sou Antônio Andrade, especialista em fisioterapia e terapia intensiva, e hoje vou falar sobre por que escolher a fisioterapia em terapia intensiva ou a fisioterapia cardiorrespiratória. Também vou aí comemorar 16 anos de formado aqui, fazendo esse aulão, abordando para vocês por que vocês podem ter resultados aí acima da média quando você escolhe a área da fisioterapia em terapia intensiva. Esqueça, não vai ser aula de sincronia, não vai ser aula de ventilação não invasiva, não vai ser aula de modos ventilatórios, não vai ser aula de mobilização, vai ser um bate-papo aqui para falar o porquê escolher a fisioterapia em terapia intensiva e os resultados que você pode ter dentro aí da área da fisioterapia cardiorrespiratória, fisioterapia e terapia intensiva. Primeiro ponto, não foi desde o começo da faculdade que eu escolhi a fisioterapia em terapia intensiva. E provavelmente você pode ser também que tenha essa dúvida. Demorou muito tempo dentro do ambiente da faculdade para eu saber o que era a fisioterapia cardiorrespiratória e a fisioterapia em terapia intensiva. Eu entrei na faculdade lá em 2001, me formei em 2006. E quando eu entrei na faculdade, eu queria para a área de traumato-ortopedia. Nem sabia que existia a área da fisioterapia respiratória, fisioterapia e terapia intensiva. Nem sabia disso. Eu ia para a área de traumato-ortopedia. E aí, dentro da faculdade, a pessoa vai vendo várias disciplinas. Neuro, eu gostei que só de neuro. Traumato, eu gostei. Eu estava gostando de várias disciplinas. Mas vai chegando o momento do final do curso. No final do curso, você tem que decidir. E eu ainda tinha dúvida até o último ano aí da faculdade. Contei poucas vezes isso, como é que eu tomei essa decisão da fisioterapia em terapia intensiva dentro da faculdade. Fora, eu já contei algumas histórias de como eu comecei a atuar e comecei a ter resultado. Mas dentro da faculdade, como é que foi essa decisão? Eu lembro direitinho, a gente tinha a faculdade, o Hospital das Clínicas, e aí, saindo de uma disciplina de fisioterapia respiratória, disciplina prática, estava indo eu, um professor, mais dois amigos meus. E esses dois amigos meus já estavam certos que era fisioterapia respiratória, fisioterapia em terapia intensiva, que já queria aquilo dali e pronto. E eu estava totalmente em dúvida ainda. Eu não sabia qual área eu queria seguir. Já estava até fazendo seleção ali para monitoria de fisioterapia cardiovascular, mas não sabia qual área eu queria seguir. Não sabia, até esse momento. E aí o professor perguntou para esses dois amigos meus e eles disseram, não, eu quero fisioterapia em terapia intensiva e eu quero fisioterapia em terapia intensiva. E aí o professor me perguntou e eu disse, professor, não sei. E ele disse, olha, cuidado, que está chegando no final do curso e você tem que decidir, que é o momento de você abrir portas. E aí, a partir desse momento, eu disse, eu tenho que tomar a decisão, escolher uma área. E vou enfiar a cabeça nessa área para me preparar para ser o melhor em relação a essa área que eu escolhi. E foi fácil escolher? Foi fácil escolher qual é a área que eu queria seguir? Não. Tem uma história que eu já contei aqui dentro dos conteúdos, do burrinho que está andando na estrada e ele está com sede e com fome. O burrinho está andando na estrada com sede e com fome. E chegando numa bifurcação da estrada, tem uma placa, água. Para o outro lado, comida. E o burrinho chega nesse meio com sede e com fome, ele tem que escolher se ele vai beber a água ou se ele vai comer. E esse burrinho não escolhe, esse burrinho fica parado. E aí, quando esse burrinho fica parado, o que é que acontece? Ele morre de sede e de fome. Então, nesse momento, eu tinha que escolher, mesmo se depois eu desistisse de algo, mesmo se eu não quisesse, e aí eu escolhi a área da fisioterapia, terapia intensiva e fisioterapia cardiorrespiratória, e coloquei na cabeça aí, eu vou procurar estágio, vou entrar em contato com professores, comecei a estagiar na área, na época, lá em 2011, era totalmente diferente das regras de estágio, 2011 não, 2001. 2001 não, desculpa, 2005 para 2006, né? 2001 é quando eu entrei na faculdade, 2005 para 2006, aí como eu me formei em 2006, então estágio aí de 2005 para 2006. E aí comecei a ir no estágio, correr atrás do estágio, e aí eu comecei a gostar da área. Por quê? Porque eu comecei a rodar com profissionais, eu tive o privilégio, isso eu digo sempre, de rodar com os profissionais que eram diferenciados. Então, eu comecei a rodar no Hospital Agamenon Magalhães, eu posso falar os nomes aqui, professor Idianara, Esdras, aqui em Recife. Comecei a rodar no Hospital Esperança, aí tinha o Francimar Ferrari, Eduardo Érico, Marcelo, e tinha várias pessoas que comecei a rodar lá em 2005, no estágio. E esse privilégio de ter
profissionais que eram qualificados fez eu ver a fisioterapia ser valorizada pelo resultado que ela gerava. A fisioterapia fazer a diferença e gerar resultado dentro da terapia intensiva. Sendo respeitado, sendo valorizado. Além disso, ter um ambiente que você tem uma certa estabilidade, né? Você se forma, começa a trabalhar e você vai progredindo ali naquele ambiente de trabalho. E aí, comecei a gostar. É aqui que eu vou entrar dentro da área da fisioterapia em terapia intensiva, fisioterapia cardiorrespiratória. E aí, quando comecei a atuar, a gente colocou lá um pouquinho antes da formatura, da festa de formatura. Então, meu primeiro plantão foi no domingo, domingo depois do baile de formatura. Então, saí do baile de formatura, tive a oportunidade de começar no hospital e entrei no hospital aí no domingo depois do baile de formatura. E aí, quando entrei na prática sozinho, aí que vem os receios, aí que vem a dificuldade, aí que vem você ficar com medo de tomar a decisão, de saber o que está fazendo. Aí você vê que o respeito, a valorização não é por você estar ali, mas pelo resultado que você gera. Respeito à valorização é pelo resultado que você gera. E no começo, a pessoa não está preparada, não estava preparada, ficava com dificuldade para tomar decisão, para resolver um caso clínico, suava na beira do leito, várias vezes ficava suando na beira do leito, ia correndo atrás de tentar melhorar. Aí fui fazer lá a pós-graduação era mais conteúdo teórico, e eu via que precisava de mais coisas. Comecei a estudar pontos específicos que eu poderia melhorar a minha tomada de decisão, o que faltava na faculdade, o que faltava na pós-graduação, o que eu via na prática, e criar um método aí para eu tomar minha decisão dentro da terapia intensiva. Teve um caso que fez total diferença para mim. Estava na UTI de plantão, tinha 15 leitos na UTI no plantão noturno, 15 leitos na UTI, na verdade eram 30, mas cada fisioterapeuta ficava com uma UTI, eu estava com 15 leitos na UTI, um paciente começou a apresentar uma taquipneia, mal adaptado na ventilação mecânica, hiperventilando, e a pessoa está ali com 15 leitos. Tinha 2 médicos de plantão, 2 enfermeiras, era só um fisioterapeuta para 15 leitos. Vê? E cheguei do lado do paciente, era 2 horas do lado e não resolvia o caso do paciente. Aí veio uma médica, entrou no leito e disse: Antônio, chamava de Chico na época, Antônio Francisco, né? Chamava de Chico. Chico, tu ainda tá aí com esse paciente? Tô aqui, não tô conseguindo resolver, não. Vamos aumentar essa sedação. Eu falei, mas eu já aumentei a sedação. Isso daí não é uma bacteremia, não? Aí eu faltava correlacionar esse conteúdo com a prática, o que é que a bacteremia ia fazer, o que é que a febre ia fazer, o que é que tem que ser corrigido. E aí foi colocado o termômetro, o paciente estava com hipertermia, né? Estava com febre, foi feito um dipirona, o paciente melhorou da febre, melhorou da taquipneia e resolveu o caso. Eu passei 2 horas do lado do paciente e não consegui resolver porque eu não tinha um raciocínio clínico, fisioterapêutico para gerar a melhor decisão. Ficar tentando mexer no ventilador, mexer num ponto, mexer no outro, mexer no outro. E aí, quando eu comecei a colocar essa metodologia em prática da minha tomada de decisão, a partir desse momento, eu tenho que ter esse método, comecei a ter resultados. Comecei a ter resultado dentro do ambiente do hospital. Muitas vezes ser considerado como chato, pô, tem que ter um dado para demonstrar o objetivo. Pô, Antônio, precisa não, o paciente vai melhorar com a VNI. Não. Qual é o estudo científico que respalda? Qual é o dado que respalda aquilo dali? Qual é o dado de avaliação? Lembro que uma vez tem uma discussão com a fisioterapeuta que ela perguntou, por que tu não aspirasse o paciente? Eu disse, porque o paciente não tem nenhuma indicação de aspirar. Não, mas se passasse 12 horas daqui e não aspirasse o paciente? Não. Por que não? Porque o paciente não tinha indicação. E aí houve até um conflito, ela muito mais experiência do que eu na época, e disse, pô, mas não pode ser assim, porque a gente tem que aspirar. Não, não tem. Se você pegar lá, não tem indicação, você tem as indicações que é para aspirar, não precisa. É algo que pode ser lesivo para o paciente. O paciente ficou bem, não precisou ser aspirado. No outro dia, não precisou de novo, e o paciente progrediu, foi estubado e teve alta da UTI. Isso gerou conflitos, você vai ter esses conflitos no ambiente de trabalho, se você gera um atendimento com qualidade e você está num ambiente que muitas vezes tem profissionais que ainda não estão preparados para esse raciocínio, não estão preparados para essa capacidade de tomar decisão, eles vão questionar, porque são cheios de viés de formação, viés de atuação. Então, tem que colher cultura de secreção daquela aula. O paciente tem que ser aspirado de cada 2 horas. Vamos desconectar o paciente 30 minutos da tracostomia, do ventilador, deixa fora da ventilação, depois volta para 1 hora, depois volta para 2 horas, aí você chega e se posiciona. Pô, não é assim não. O paciente tem todos os critérios para sair da ventilação mecânica. Por que deixar o paciente na ventilação mecânica? Dê exemplos práticos aí, quando você tem essa capacidade de tomar decisão, como isso modifica o desfecho. E aí, quando eu comecei a atuar, comecei a ter esse resultado. Antes de ter esse resultado prático, eu trabalhava em 2 hospitais, atendendo paciente de home care, muitas vezes
questionando se valia a pena dar plantão final de semana, plantão noturno, se valia a pena financeiramente. Só que na UTI, você consegue produzir muito mais como fisioterapeuta. Eu estou puxando a sardinha para a minha área, né? Mas vamos lá. Você consegue dar um plantão de 12 horas de dia, um plantão de 12 horas noturno e mais 6 horas em outro dia. São 30 horas por semana. Você já consegue aí com um dia. Então, se você pegar um dia, uma noite e mais 6 horas, um dia e um turno, já está trabalhando no local. Com outro hospital que você pega mais um dia e um turno. Você pode trabalhar em 2 hospitais. Se você pegar o salário base da profissão aí, vai dar em torno... Salário básico, você não precisa ficar focando nisso. Vai dar em torno aí de 6 a 7 a 8 mil, depende do estado. E aí você está começando a atuar nessa área, sabendo que você pode progredir. Ah, mas progredir é o tempo? Não, é você se aperfeiçoar para ser respeitado, para ser valorizado. No ambiente de trabalho, eu gosto muito de discutir com outros fisioterapeutas, discutir no bom sentido e tem briga de vez em quando também. E muitas vezes eu digo, pô, não conheço um fisioterapeuta bom. Eu não conheço. Eu estou dizendo, eu não conheço, pode ser que você conheça. Eu não conheço um fisioterapeuta bom que está ruim no mercado de trabalho. Não conheço. Não conheço nenhum. Pô, você conhece nenhum? Esse fisioterapeuta é muito bom e está ruim. Eu não conheço. Todos os fisioterapeutas que eu conheço que são bons estão tendo resultados acima da média de várias outras profissões. Ah, você fez lá, o cara se formou em direito, advogado, o cara que formou em engenharia. Vai ter os que estão acima da média? Tem, então os medianos também que estão ali reclamando. Tem amigos meus que se formaram em direito, fizeram depois odontologia. Tem amigos... A pessoa... Mas os fisioterapeutas bons estão acima da média, conseguindo ter resultado acima da média. Tanto o resultado dentro do ambiente de trabalho, do ambiente dentro da UTI, como tendo pacientes particulares pagando valores acima da média, sendo chamados para ser coordenadores de UTI, passando em concursos públicos de excelente nível. Então, eu sou fisioterapeuta da Marinha. Então, é um concurso, se você for pegar, um dos concursos mais concorridos do Brasil. Não é me gabando em relação a isso. Mas é algo que você pode galgar também para atingir esses objetivos. Quando você sabe que tem várias oportunidades, você começa a correr atrás dessas oportunidades. E para você ter essas oportunidades, você tem que ser bom. Por isso que eu disse, não conheço nenhum fisioterapeuta bom, acima da média. Estou dizendo mediano, aquele mediano não. Estou dizendo acima da média, que está reclamando aí de parte financeira, parte profissional. Reclamar, todo mundo reclama que quer sempre a mais, né? Mas você tem que agir. Não pode ficar só reclamando. Se você quer ter resultados melhores, você tem que agir. E vai sempre correndo atrás de novos resultados, correndo atrás de ter resultados diferenciados. E quando a gente tiver fisioterapeutas, maioria aí, correndo atrás, gerando esse resultado, a gente eleva o nível da fisioterapia cardiorrespiratória e a fisioterapia em terapia intensiva. Então, a fisioterapia em terapia intensiva, fisioterapia cardiorrespiratória, você pode atender hospital, UTI, pacientes de home care, pacientes particular em domicílio, pacientes de reabilitação no seu consultório. Ah, eu sou especialista, tenho um título de especialista em fisioterapia em terapia intensiva. Posso ter um consultório? Pode. Também. Você vai estar lá dentro da UTI, ganhando espaço, virando coordenador, fazendo parceria com outros profissionais, se valorizando. Ah, é fácil? Pô, se fosse fácil, todo mundo estava assim. Mas é simples quando você sabe o caminho que tem que percorrer. E o caminho não é se escondendo. O caminho não é estar tatuando sem estar preparado. O caminho é você estar totalmente preparado para resolver os casos clínicos dentro da terapia intensiva, para gerar a melhor intervenção, para se posicionar dentro da UTI, argumentando tecnicamente, trabalhando no ambiente multiprofissional e modificando o desfecho do paciente dentro da terapia intensiva. Gera resultado quando você tem essa capacidade, quando você avalia o caso concreto e você gera a melhor intervenção. E aí, quando eu comecei a colocar em prática isso daí, coloquei a discutir, a me posicionar, você ganha pessoas que vão gostar disso e pessoas que, essa pessoa está querendo ganhar espaço aqui demais. Essa pessoa está querendo ganhar espaço aqui demais. E aí você tem que pegar o seu espaço, se desenvolver, para demonstrar que você não precisa ficar debaixo de asa de ninguém. Você pode ter o seu diferencial. É claro, fazendo network, gerando as melhores condutas dentro da terapia intensiva, mas não precisa ficar embaixo de ninguém, você só precisa de você. Se você tiver a capacidade técnica, tiver a capacidade de argumentar,
você vai evoluindo aí dentro da fisioterapia em terapia intensiva e da fisioterapia cardiorrespiratória. E como ganhar esse espaço dentro da terapia intensiva? Ah, Antônio, não estou nem atuando ainda. Se prepare, esteja extremamente preparado para atuar na terapia intensiva. Que não é fazer uma pós-graduação, não é fazer uma residência e sair ajuda. Mas é fazer network, ter contato com os coordenadores, estar preparado para a resolução de casos clínicos, se aproximar de profissionais que já tiveram resultado, que geram resultado de maneira íntegra, para ir você evoluindo na discussão dos casos clínicos. Os conteúdos têm que se comunicar. A capacidade de tomar a decisão é que vai fazer o diferencial. Não é pegar um equipamento, como o manovacômetro, e saber conectar e fazer a medida que faz você ir ganhando espaço. É saber por que fazer o manovacômetro, qual a indicação, o que é que esse parâmetro vai me dar para eu gerar a intervenção. É isso que você tem que ter. É isso que a cada momento eu repito e bato na tecla aqui dentro dos conteúdos do Instagram, Facebook e YouTube. Não adianta saber fazer algo. Não adianta entender sobre algo. Você tem que correlacionar tudo e com um posicionamento assertivo, que quer dizer afirmativo, um posicionamento concreto, gerar a melhor conduta para o paciente. A gente tem que dizer a verdade. Ninguém é mais respeitado, mais valorizado por fazer algo. É respeitado e valorizado por saber e definir o que fazer. Então, vou fazer uma conduta e essa conduta vai melhorar o paciente. Então, vou avaliar a manuvacometria e vou avaliar uma resistência à fadiga. Para quê? O que é que tem dizendo na literatura científica? Como correlacionar no caso concreto? Isso que me deixou tão gostando tanto da área da fisioterapia em terapia intensiva. Você vê muitas vezes o resultado rápido ali, em momentos. O paciente chegou com um edema agudo de pulmão e você, como fisioterapeuta, reverte o edema agudo de pulmão, adaptando bem o paciente à ventilação não invasiva. O paciente chegou com uma exacerbação de DPOC, rebaixando o nível de consciência, com a hipercapnia, e você colocando a ventilação não invasiva, resolve o caso do paciente. Você pega um paciente com assincronia e resolve. Você pega um paciente com um desmame prolongado, difícil. Pô, qual é a melhor felicidade? Você pega um paciente lá que tá... Todo mundo está dizendo que o paciente não consegue sair da ventilação mecânica. Isso já aconteceu várias vezes comigo. O paciente não consegue sair da ventilação mecânica. Aí você pergunta o porquê. Não, porque a gente está desconectando o paciente do ventilador e não está saindo. Qual a causa? Não, o paciente não está saindo. Vamos investigar qual é a causa. Vamos pesquisar. Vamos resolver esse problema. Por achismo, não. O que é que a literatura mostra? Pode ser um déficit da bulba cardíaca, vamos solicitar um eco. Pode ser uma fraqueza muscular respiratória, vamos avaliar a PI máxima. Pode ser uma fraqueza muscular declinando na UTI, vamos avaliar a força muscular periférica. Pode ser um distúrbio hidroeletrolítico, vamos avaliar. Pode ser a mecânica alterada por uma obstrução por rolha, vamos gerar a terapia. E aí você avaliou, define a conduta, realiza aí, com pouco tempo o paciente começa a responder. Teve um paciente mesmo que eu lembro direitinho, teve discussão sobre fazer o treinamento muscular inspiratório associado com o treinamento muscular expiratório na paciente. O paciente era um desmame prolongado, não estava conseguindo sair da ventilação mecânica, traqueostomizada, PI máxima baixíssima, não conseguia abrir lá o power brief, no mínimo, não conseguia gerar. O paciente fazia hiperinsuflação, piorava o componente da ventilação dela, ficava com a caixa torácica hiperinsuflada, piorava a força muscular inspiratória e o paciente não conseguia sair da ventilação mecânica. Peguei os estudos que demonstravam que você pode associar o treinamento muscular INS com o treinamento muscular EIS em reabilitação pulmonar no paciente DPOC, já que aumenta o tempo expiratório, aumentando o tempo expiratório, tem uma desinsuflação para não ficar ali ventilando acima da CRF, vai estar ainda um pouco, mas o paciente consegue expirar mais. Com isso, ele mantém o músculo inspiratório na posição mais adequada e ele consegue contrair e gerar uma maior força de contração da musculatura respiratória. A partir dessas pesquisas em reabilitação, vamos fazer a avaliação do caso concreto. Pegou o paciente, associei o Power Brief com a válvula de EPAP, válvula unidirecional, coloquei o paciente na traqueostomia e o paciente começou a abrir a válvula aí do Power Brief e a paciente saiu da ventilação mecânica e teve ganho de força na musculatura respiratória. Isso foi um raciocínio fisioterapêutico, deixando claro, raciocínio fisioterapêutico. Por que fisioterapêutico? Porque tudo aí em relação à fisioterapia. Eu estou tentando tirar esse raciocínio clínico fisioterapêutico. O raciocínio fisioterapêutico. O fisioterapeuta avaliou, o fisioterapeuta tomou a decisão. Tem os dados clínicos também? Tem. E a partir disso, uma discussão, com uma tomada de decisão avançada, pegando o que tem mais específico na literatura científica, foi feito o resultado. E aí a pessoa fica feliz, por estar dentro da terapia intensiva, e quem fez o diferencial daquele paciente grave, daquele paciente crítico,
foi o fisioterapeuta. Isso é uma das coisas que deixa aqui muito feliz quando gera esse resultado. E você também pode ter esse resultado. Eu estou dando um resultado prático com o paciente. Mas existem outros resultados. Você, quando tem um domínio dos pacientes mais graves, você consegue atuar no ambiente hospitalar com mais segurança. Vai aparecer oportunidade para você em maior quantidade. Por quê? Porque preciso de profissionais capacitados para o paciente crítico. Quanto mais grave o paciente, mais profissional deve ser qualificado. E aí você começa a abrir portas para você. Essas portas com o seu conhecimento, através do raciocínio fisioterapêutico. E não por fazer uma conduta, como eu já disse. É para eu tomar a decisão, para eu se posicionar, para eu gerar o melhor resultado da terapia intensiva. E aí essas portas vão em constante evolução. E aí você vai subindo aí dentro da fisioterapia e terapia intensiva. Ah, Antônio, mas eu estou começando agora e no meu hospital o pessoal não gosta muito que o fisioterapeuta se posiciona. O pessoal não gosta que o fisioterapeuta tome muita decisão. Você pode modificar o ambiente de trabalho. Trabalhei em hospitais que o pessoal ficava preparando a seringa para colher a gasometria para o médico ir lá só colher. Primeiro dia de plantão eu já disse que eu não ia fazer isso. Ah, o pessoal ficou olhando de banda para mim? Ficou. Mas eu não fiz isso e fiz o que é para ser feito da fisioterapia. Os médicos foram lá e colheram a gasometria do mesmo jeito. O medo, o receio de se posicionar por não estar totalmente preparado, por não ter as capacidades, as competências técnicas, faz você realizar condutas que não são atribuições de fisioterapias, conduta que não modifica o desfecho do paciente. E você pode fazer isso também, se preparando, tendo os conhecimentos teóricos, conhecimento prático, atitude nessa iniciativa e desenvolvendo raciocínio fisioterapêutico dentro da terapia intensiva, em ciclos de desenvolvimento. Cada dia mais você vai evoluindo, cada dia mais você vai evoluindo, cada dia mais. Ah, foi de um dia para a noite que eu comecei a ter essa capacidade de discutir dentro do... Não, eu já levei muita porrada dentro da UTI, de o pessoal ficar com raiva de mim, dos coordenadores ficarem com raiva de mim, da equipe médica com raiva de mim. Por quê? Porque o posicionamento, muitas vezes, não vai ser aceito por todos. Mas se você está respaldado, se você tem a capacidade de evoluir esse conhecimento, você vai modificando o ambiente do seu trabalho. E aí você começa a ser mais respeitado. Ninguém está dentro da terapia intensiva para fazer amigos. Você pode até fazer amigos, mas você está para salvar vidas e fazer uma fisioterapia de valor. Então, se prepare para ser o fisioterapeuta, para modificar o desfecho dentro da terapia intensiva. Isso que me deixa aí. É bom e é ruim. Eu digo muito, o estresse dentro da terapia intensiva é bom e é ruim. Quando você sai aí dentro da UTI e você viu que suas condutas que modificaram o desfecho, você que modificou o padrão do paciente, você que fez um paciente que ia ser entubado, não sei, você que fez um paciente que estava ia parar e não parou, pô, fica muito feliz. Vai ficar cansado? Vai ficar com dor nas costas? Vai. Por que dor nas costas? Você anda muito dentro da terapia intensiva, né? Mas quando você sabe definir prioridade, você reduz esse cansaço físico. Mas você começa a ver essa importância. Aí algumas pessoas vão dizer, mas no hospital não é assim, eu trabalho no hospital particular. Não é assim. Pô, já trabalhei em hospital particular, hospital público, trabalho agora em hospital militar, e todos depois que eu decidi essa metodologia de como aplicar, de como argumentar, de como colocar em prática, os resultados vieram. Tem alguns que é mais difícil, tem aquelas pessoas que são bem difíceis dentro da terapia intensiva, tem, mas você pode ir modificando, você pode ir fazendo a pessoa respeitar você. E tem aquelas pessoas que você não tem que se preocupar, aquela pessoa que não é o que você tem que correr atrás de gerar valorização fisioterapêutica. E aí você vai modificando o ambiente e começa a ter essa valorização profissional, começa a ser respeitado, transformando o local onde você trabalha e fazendo uma fisioterapia de mais qualidade dentro da terapia intensiva, dentro do ambiente hospitalar. Antônio, você falou aqui dos resultados que você pode ter dentro do ambiente de trabalho, né? Resultado financeiro. Como eu falei, se você só for salário base, você vai ganhar um salário base trabalhando em 2 hospitais, depende do local do Brasil que você vai trabalhar, vai variar aí de 5 mil a 7 mil, 8 mil reais trabalhando em 2 hospitais, 60 horas por semana, né? Um dia e uma noite, mais 6 horas, um dia e uma noite, mais 6 horas. Se você trabalhar só em hospital, isso com salário base. Quando você vai progredindo, virando coordenador, tendo pacientes particulares, evoluindo dentro do ambiente de trabalho, você começa a ter esse aumento do retorno financeiro. Você tem várias e várias oportunidades de concurso específico para fisioterapia e terapia intensiva. Então, tem os concursos da EBSER, concursos da Marinha, da Aeronáutica, não são tão específicos, mas pega muito fisioterapeuta aí para a terapia intensiva. Cada vez mais, se você procurar, está sendo dividido o concurso para fisioterapia geral e para fisioterapia respiratória e fisioterapia e terapia intensiva.
Então, você pode estar preparado aí para ter mais oportunidades dentro do ambiente de trabalho, se você quiser um concurso. Se você tem esse conhecimento mais avançado, você vai pegar um paciente particular até de um UTI. Há pouco tempo eu estava atendendo num hospital que eu não atendia, fui solicitado para fazer o acompanhamento desse paciente, porque o pessoal não tinha tanto, a família, os profissionais não tinham tanto, como é a palavra que eu posso utilizar? Não confiavam tanto nesse outro fisioterapeuta, na equipe de fisioterapia, e você é um fisioterapeuta assistente. É uma porta que a gente começar a abrir dentro do ambiente hospitalar. Não existe um médico assistente, o que a família lá paga para o médico ir lá, dar o suporte, pode ter o fisioterapeuta assistente, o fisioterapeuta que vai lá para fazer um acompanhamento individualizado daquele paciente. Outra coisa que a gente tem que correr atrás. E quanto mais preparado, mais capacidade de pensar para resolver os casos, pensar para ter esse raciocínio clínico, fisioterapêutico avançado, mais resultado você vai ter, maior valorização profissional, mais diferença você vai fazer para o paciente dentro da terapia intensiva. O paciente, o profissional que está atuando na terapia intensiva, ele tem autonomia na tomada de decisão. Qualquer local multiprofissional, você vai ter uma discussão dessa autonomia. E essa autonomia você vai ganhando espaço, demonstrando seu resultado. Ah, Antônio, mas tem que ter autonomia. Tem que ter autonomia. Mas você vai ver que tem lá no UTI que vai ter um médico que não tem autonomia nenhuma, ele não toma nenhuma decisão. Tudo que toma é o coordenador dele. E vai ter um fisioterapeuta que é do mesmo jeito. E você tem que pensar, eu não quero ser esse profissional. Eu quero ser o profissional que toma a decisão. O profissional que gera essa intervenção fisioterapêutica de qualidade. Quando você faz isso, a autonomia começa a vir, a valorização profissional, a valorização financeira.